Quem está aqui na igreja sabe de todos os dramas que Daniel viveu nesse mundo sem Deus chamado Babilônia. Muitos dramas. Por exemplo, ele se portou de uma maneira diferente, e por ele ser diferente, havia uma tensão, uma pressão tanto interna quanto externa para ele se adequar ao que todo mundo fazia. Teve a questão da contaminação, por exemplo, ele decidiu não se contaminar, não comer a comida que todo mundo comia. Teve a questão da imposição autoritária aos amigos de Daniel, que foram obrigados a adorar uma estátua e eles se recusaram, por isso foram lançados na fornalha de fogo. Teve também a questão da honestidade. Daniel foi um homem que teve um cargo público, onde ele atuou com retidão, com eficiência, mas ao invés disso ser bom para ele, porque ele vivia num ambiente desonesto, isso foi ruim, porque as pessoas tramaram contra ele e criaram uma maneira de jogá-lo na cova dos leões. Essa mesma coisa que aconteceu na época de Daniel, infelizmente a gente vive nos dias de hoje. Há perigos para quem vive no mundo sem Deus, porque geralmente, de tempos em tempos, esse mundo se polariza. Ele se divide entre a favor e contra, em quem aceita e quem não aceita. Eu vi uma reportagem essa semana, um casal resolveu namorar sem beijos e carícias até o casamento. Eles já estão namorando há 1 ano e pouco, já estão com o casamento agendado. E muita gente admirou, mas é claro que logo apareceu também o que hoje nós conhecemos como haters. Aquelas pessoas que falaram, que besteira, que coisa errada. E eles receberam o ódio por uma decisão de honrar a Deus mais do que todo mundo no seu jeito de namorar. Quando a gente vive em época de polarização, a gente pode sofrer uma busca, uma pressão interna, que é a busca de aceitação. Quando a gente não se sente aceito, a gente se torna infeliz. Nós reprimimos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, o que pode levar a um desajuste emocional ou até psíquico. E muita gente faz o que os outros querem sem querer, se adapta ao externo sem querer se adaptar, mas por causa da pressão que ela sente de se sentir aceita dentro dela. Mas há também uma pressão externa, a violência. Quando alguém não se encaixa, ele é desprezado, ele é diminuído, ele é perseguido. Nós vivemos isso nos dias de hoje. Muitos perigos assolam aqueles que querem seguir Jesus Cristo de verdade, ser diferente da massa. Você já enfrentou isso? Tem enfrentado isso? Quer conhecer os perigos e saber como lidar com eles nesse mundo complicado? Esse ano é ano de eleição. Daqui a pouco as coisas começam a ferver. Você está pronto para isso? Se você quiser aprender, então vamos fazer uma oração para Deus abençoar através da palavra. Senhor, nós vivemos uma época de grande polarização. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm dividido aqueles que são a meu favor, aqueles que são contra, aqueles que pensam igual, aqueles que pensam diferente. E tem aumentado a raiva, a violência e o desprezo. Nós, no meio disso tudo, ó Deus, sabemos que o Senhor é Rei, mas precisamos de sabedoria para viver nesses tempos difíceis. Queremos enxergar os perigos ao nosso redor e aprender com o Senhor o que fazer em cada situação. Como permanecermos fiéis ao Senhor em tempos difíceis e perigosos. Que a Tua palavra fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus, e todos aqueles que concordam dizem amém, amém, amém. Então vamos lá? Você já abriu a sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Mantenha ela aberta, porque a gente vai estudá-la. Antes da gente ler para valer, eu quero destacar para vocês o contexto do que está acontecendo aqui no capítulo 11 de Daniel. Nesse capítulo 11, um anjo apareceu em resposta à oração de Daniel, para dar para ele uma resposta a respeito do que ele estava preocupado. O templo que estava sendo reconstruído foi cancelada a obra, foi impedida a obra, e ele ficou preocupado, porque ele sabia que para as promessas de um Messias se cumprirem, era preciso o templo estar de pé, e o templo não estava sendo construído, estava embargado. Então ele orou, ele sofreu, ele dedicou 21 dias em oração, Deus mandou a resposta no mesmo instante, só que a resposta chegou daí a 21 dias, e um anjo levou para ele a visão e a explicação detalhada do que queria acontecer daí a 200 anos a partir dele.
Vocês já viram na semana passada, a gente fez assim um abordado histórico de vários reis que se seguiram no reino Seleucida, no reino Ptolomeu. Se você perdeu isso, depois você vai no canal da igreja, IPNJ Campinas, lá no YouTube, e pega. Eu não vou repetir tudo aquilo, porque teve gente que saiu daqui assustado com tanto de fato histórico que a gente deu, que a profecia falou antes e depois se cumpriu na história. Essas profecias, elas são tão detalhadas, tão específicas, que até intérpretes da Bíblia têm criado uma teoria para explicar. Eles dizem que parte de Daniel foi escrito quando ele estava na Babilônia, e outra parte de Daniel foi escrito muito recentemente, já perto da época de Jesus, depois que os fatos aconteceram. Assim eles conseguem explicar os detalhes. Só não explicam uma coisa: como é que Alexandre o Grande, quando tomou Jerusalém, leu Daniel capítulo 9? Não explica como que o rei Ptolomeu, lá do Egito, também já tinha na sua biblioteca várias traduções, conhecidas na época como Septuaginta, do Antigo Testamento. Ou seja, é só uma teoria, porque é tanto detalhe que fica difícil de acreditar que a profecia se cumpriu com tantos detalhes. Ok. Para você se situar, os Seleucidas, lá em cima, herdaram uma parte do reino de Alexandre, e embaixo os Ptolomeus herdaram a parte sul, na região do Egito, e eles começaram a competir entre si para avançar o seu império. Houve muitas tramas, batalhas, traições. Vocês devem lembrar da semana passada que, na intenção de um alcançar domínio sobre o outro, eles arranjaram casamentos. Tanto o rei do norte deu, numa época, uma filha para casar com o príncipe do sul, quanto no outro futuro, o rei lá do sul deu também uma filha para casar com o rei do norte. Nisso, na intenção de se ajustar e de um dominar o outro. Houve guerras de tio contra sobrinho por conta disso. Uma grande confusão. E no meio, o que a gente tem ali? Escrito em vermelho? Israel. O povo judeu que tinha voltado do exílio, tentando reconstruir a cidade, o templo, a sua fé, tentando finalmente seguir a lei com obediência. Afinal, eles ficaram 70 anos no exílio porque desobedeceram, porque abandonaram a aliança. Eles aprenderam a duras penas que não é legal idolatria, não é legal desobediência. Então eles estavam tentando ficar firme. Só que eles estão no meio da disputa, bem no meio da disputa desses dois impérios, Seleucida e Ptolomeu. Vocês se imaginam numa situação dessa? Aqui no Brasil, nós somos o maior país da América Latina. Então somos nós que impomos medo. Mas se a gente fosse um Uruguai da vida, no meio da Argentina e do Brasil, e Argentina e Brasil resolvem dividir o Uruguai no meio? Vocês estão comigo, gente? Então nada, vocês são tudo da paz, vocês sequer gostam de assistir filme de guerra, tirando alguns aqui, vocês nem imaginam isso. Eu assisto filme de guerra porque eu sou meio vidrado nessas coisas, mas eu acho que eu, numa situação dessa, ia ficar apavorado. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, e essa loucura, vem gente e pressiona para você fazer uma aliança com o de cima, vem o outro, pressiona para fazer uma aliança de baixo, vem o outro com o exército, toma tudo de novo, mudou tudo de novo, aquela grande confusão. Isso aconteceu durante alguns séculos, até que subiu ao trono do Reino do Norte, dos Seleucidas, um tal de Antíoco IV Epifânio. Na semana passada, nós vimos que ele venceu o seu sobrinho, lá do Egito, e voltou vitorioso. Esse Antíoco IV Epifânio é também conhecido como o anticristo do Antigo Testamento. Você sabe que no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, se fala de um tal de anticristo. Já ouviu falar disso? Sim? Mete medo aquelas coisas, né? Pois você sabia que não é nada novo. No Antigo Testamento já tinha um que se portou contra o povo de Deus, contra a fé em Deus, e foi esse cara. Ele era aquilo que a gente conhece como déspota. Já viu essa palavra? Déspota. O dicionário define como aquele governante que é dotado de poder absoluto e irrestrito e o exerce de modo arbitrário. Nós vivemos numa democracia, mas quando um déspota sobe ao poder, ele se torna um autocrata. Ele governa conforme ele quer, não conforme o povo ou as leis mandam. Também pode ter outro significado, que ou quem, abusando de sua posição e poder, atribui a si autoridade absoluta tirânica.
é a pessoa opressora, dominadora, déspota, tirano. Palavras que a gente não quer ver, mas que hoje estamos usando muito, especialmente nos debates políticos. Então eu acho que vai ajudar muito vocês perceberem o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porque nada é novo debaixo do sol. Vamos lá? Posso ir, gente? Vocês estão comigo? A introdução foi longa? Vocês vão ver o sermão depois da introdução. Daniel, capítulo 11, versículo 28. Vocês me ajudam onde está vermelho, acompanha também na sua Bíblia, vai comparando. O rei do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho ele se colocará contra o povo da Santa Aliança e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Antíoco Epifânio foi lá no Egito, venceu o seu sobrinho, impôs a ele uma taxa que tinha que pagar anualmente, trouxe grandes riquezas, além de ter conquistado algumas importantes cidades do Egito. O déspota, no caso aqui Antíoco, mas não se assustem, qualquer semelhança com outros tiranos não é mera coincidência. Vocês estão comigo? Qualquer semelhança desse cara com outros déspotas não é mera coincidência. Eles têm o mesmo modo de operação. O déspota tem fome de poder e riquezas. O cara venceu o Egito e trouxe o quê? Riqueza. O que ele foi lá buscar? Riquezas. Ele usa o seu poder para conseguir mais e mais riquezas. É bom que você entenda isso, porque muita gente ascende ao poder ou quer os cargos de liderança numa nação, ano de eleição, não porque se interessam pelo bem das pessoas, mas porque estão interessados no poder e no dinheiro que isso pode lhe trazer. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque acontece. Quando nós resolvemos fazer essa série em Daniel, eu nunca imaginaria que justo na semana que eu vou falar de déspota, os supremos ministros da nossa Suprema Corte resolveram aumentar o seu salário em 2%. Inflação 9%. Quanto? 18%. Agora eles querem ganhar 45 mil reais. Podia dividir metade comigo, que ainda era muito, hein? 45 mil reais. Eu vou voltar nesse assunto mais para frente. Segunda coisa que eu noto aqui no texto: o déspota, o tirano, oprime todos que não se sujeitam a ele. Ele quer que todos que estão debaixo do seu domínio se sujeitem a ele, ou tá fora. Então ele estava enfrentando o Egito, já voltou com poder, já voltou com dinheiro, encontrou no meio do caminho os judeus que são fiéis à sua santa aliança. Qual é a aliança que eles têm? Com Deus. Eles têm a lei que Deus deu. Eles adoram o Deus criador dos céus e da terra, que libertou eles da terra do Egito, que levou eles para o cativeiro, prometeu trazer daí a 70 anos e trouxe. É esse Deus que eles servem, a esse Deus que eles devem lealdade. Esse cara olha para isso e falou: não, e eu? E comigo aqui, como é que funciona o negócio? E ele resolveu atacar. E é interessante isso, porque o pai de Antíoco Epifânio, o Antíoco, o Grande, foi favorável aos judeus. Deu autorização para os judeus seguirem a sua lei, fazerem os seus sacrifícios, adorarem o seu Deus no seu templo, e mesmo em toda a vastidão do seu império, os judeus podiam ir nas sinagogas, aprender, inclusive no ano sabático, eles eram isentos do imposto que todo mundo tinha que pagar. O pai dele pensou em ter os judeus do seu lado, não pela imposição autoritária, mas deixando eles adorarem o Deus que eles amavam. Antíoco Epifânio roubou o trono, como vocês sabem, matou um dos seus irmãos, assassinou o assassino do irmão mais velho e assumiu o trono que não era dele. E também se colocou radicalmente contra os judeus e contra a sua fé. Estava pesquisando, Epifânio significa manifestação, revelação. Quando Deus se manifesta, por exemplo, para Moisés na sarça ardente, nós chamamos aquilo ali de uma teofania. Deus se manifestou. Então, epifania também é uma manifestação. Me parece que esse cara se julgava a manifestação divina.
Nada demais. Um dos avós dele colocou o nome sim de Antíoco Theos. Theos significa Deus em grego. Ele tem de quem puxar. Então ele se julgava o cara. Lá nessa época, no versículo 28, ele teve a capacidade de despojar 2 sumos sacerdotes que serviam no templo. Ele colocou um, não gostou, colocou o outro. Ele estava tentando influenciar a religião judaica com o seu poder. E a história continua. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa. Então, sobre o povo da santa e recompensará os que abandonarem a aliança. Desculpa, até babei aqui. Na semana passada, ele enfrentou o Egito e venceu. Venceu, foi lá, importunou os judeus e disse: quero mais riquezas, quero mais dinheiro, já conquistei uma parte do Egito, agora eu vou conquistar uma cidade importante, a cidade de Alexandria. Então ele juntou um exército e desceu contra os Ptolomeus mais uma vez. No entanto, os Ptolomeus pediram socorro para os romanos que tinham vencido o pai de Antíoco Epifânio em vida, lá na Grécia. E tinha imposto para ele uma taxa, como vocês viram na semana passada, e o exílio do seu filho mais novo. Antíoco Epifânio era o filho mais novo. Ele foi exilado em Roma durante boa parte da sua vida. Então, quando ele estava indo enfrentar os romanos, ele encontrou no meio do caminho um senador chamado Públio Popílio. Antes dele cercar Alexandria, o senador foi falar com ele. Conhecia ele, e disse: o que é que você está fazendo? Nós não aceitamos isso. Se você atacar o Egito, você vai ter um problema com Roma. Roma era uma república naquela época, mas já poderosa. Ele falou assim: pois é, mas então eu vou chamar os meus conselheiros e eu vou decidir o que eu vou fazer. Gente, presta atenção que essa história é legal. Públio Popílio, senador, pegou uma vara, saiu em volta dele, fez um círculo assim, tomara que a câmera pegue. Chama os seus conselheiros e toma a decisão antes de sair desse círculo. Quando há embates e guerra, muitas vezes as coisas são resolvidas com gente corajosa que coloca limites, que não deixa as asinhas daqueles que são déspotas irem crescendo. Por que será que o mundo hoje está em polvorosa com a guerra na Ucrânia, essa ameaça de guerra de China contra Taiwan? Porque quem devia ser forte e ter coragem de peitar os valentões, não tem força, está com medo, fica fazendo boa vizinhança. Públio Popílio, como senador e representante de Roma, fez um círculo e falou: tudo bem, você chama seus conselheiros, mas você não pisa fora sem tomar a sua decisão. Se você pisar para fora sem tomar a decisão, você está declarando guerra a Roma. O que o cara fez? Engoliu seco, pegou o exércitozinho dele e foi embora. Bravo, contrariado. E nessa contrariedade, vamos lá, ele se assustará com os navios de guerra do litoral, isso significa Roma, e voltará para casa. Então, vamos lá pessoal, descarregará? Aonde? E recompensará os que abandonarem a aliança. Ele, movido por sua ira, atacou ou voltou para infligir sofrimento em Jerusalém no povo de Israel. Uma outra coisa que a gente aprende sobre déspotas é que eles são movidos por ira, muitas vezes. E eles tentam dizimar aqueles que eles não gostam. Se vocês conhecem um pouco de história, já teve curiosidade de ver alguns filmes, assustador o que já aconteceu nesse nosso mundo que nós mesmos pisamos. No século passado, por exemplo, Hitler quase dizimou todos os judeus. Não muito longe dali, Stalin quase matou de fome. Vocês lembram? Conhecem? O povo da Ucrânia, o povo da Polônia, matou de fome. Mais gente morreu do que no próprio nazismo. E isso acontece. Mao Tse Tung matou não sei quantos também lá na China. É assustador como é que eles são movidos por ira. Mais uma coisa, o déspota promove polarização para lograr êxito. Dividir para dominar.
Olha só o que ele fez. Descarregará a sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recomeçará quem? Que abandonar a aliança. Ele está dizendo, agora quem manda sou eu. Vocês decidem aí. Vocês vão me enfrentar a minha vara ou vou ganhar o meu abraço? Vocês decidem. Eu vou dar recompensas. Eu posso dar dinheiro, eu posso dar cargos. Isso criou uma polarização lá em Israel, na época, na cidade de Jerusalém. Criou uma polarização entre aqueles que eram do partido judeu, a grande maioria eram representados pelo sumo sacerdote Onias III, que pregava a fidelidade à aliança, não importa o que custasse. Mas havia também o partido helenista, uma minoria, representados por Jason, que era um sumo sacerdote que foi destituído, mas ao invés de servir a Deus com fidelidade, resolveu encher e bajular o Antíoco Epifânio. Ele foi lá propor trazer os Jogos Olímpicos para Jerusalém. Olha que delícia, que coisa maravilhosa, né? As coisas do mundo. Passa o tempo, as coisas do mundo. Jason foi até ele, cara, você é um grego, olha, aqui em Jerusalém a gente tem que abandonar a aliança e começar a assimilar esses novos costumes. Vamos trazer para cá os Jogos Olímpicos, como acontece nas outras cidades importantes da Macedônia, da Grécia, de todo o mundo helênico. Só tinha um problema, naquela época, as Olimpíadas não eram igual hoje, né? Como é que as pessoas competiam naquela época? Vocês sabem? Ninguém sabe, nem imagina. Primeiro, um atleta, ele não participava só em uma modalidade, ele participava em várias. E era para decidir o homem mais poderoso, mais atlético, que corre mais rápido, que pula mais longe, que passa por todos aqueles trabalhos lá e se sagra vencedor no final. Só que tinha que competir pelado. Teve gente que se ruborizou. A turma ia para lá para assistir pelado. Inclusive, eles construíram lá em Jerusalém um lugar para esses Jogos Olímpicos. Naquela época era assim. Só tinha um problema. O judeu, com 8 dias de vida, ele passava por uma operação que só o judeu passa. Ele era circuncidado. Sabe o que esses caras faziam? Eles davam um jeito de disfarçar a sua circuncisão, escondendo a sua aliança, a marca que Deus falou que ia ser a marca de que eles eram povo de Deus. Esse partido helenista trouxe novas práticas, novos costumes, nova cultura para Jerusalém e acabou prevalecendo. Antíoco Epifânio entrou na cidade muito facilmente, não precisou cercar, não precisou cortar as linhas de suprimento, porque o partido helenista abriu as portas para ele, recebeu ele como alguém muito bem-vindo na cidade, e logo que ele entrou, ele começou a perseguir e matar as pessoas do partido oposto. Isso nos ensina uma coisa: numa polarização, não é interessante se isentar. Não é interessante ficar em cima do muro, ficar neutro. Porque na hora que o negócio entorta para todo mundo. Vocês vão acompanhar aqui, olha. Vou continuar da onde eu parei. Seu exército tomará a fortaleza do templo, mas contaminará o santuário. Acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. 2 anos após a sua primeira passagem por Jerusalém, ele iniciou sua política de perseguição dos judeus e promoção da sua própria religião. Eu vou contar para você rapidamente o que ele fez. Ele saqueou a cidade. Ele tirou da cidade tudo que era riqueza e levou para si. Ele pilhou o templo. Os soldados gentios, gregos, entraram em lugares que não era permitido eles entrarem. Lugar santo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Eles entraram e levaram tudo que era precioso. Tudo que era de ouro, de prata, de bronze, tudo que tinha algum valor, foi pilhado o templo. Aquilo que representava a presença de Deus no meio do povo de Deus.
Foi além, ele proibiu os sacrifícios diários. Desde que Moisés estabeleceu a lei, quando tirou o povo do Egito, era para ser feito um sacrifício de manhã e outro à tarde. A gente sabe que esse sacrifício já apontava para o sacrifício definitivo de Cristo. Os judeus faziam isso, ele proibiu. Não vai sacrificar mais ovelhas aqui. Mas ele colocou um outro sacrifício no lugar. Ele fez, dentro do templo, o sacrifício de um porco no altar, onde eram sacrificados os cordeiros. Vocês sabem que o porco é o animal mais imundo para o judeu. Ele sacrificou. Foi aspergido sangue de porco no altar. Ele profanou o altar. E construiu ali do lado um altar maior, em dedicação ao seu Deus, Zeus. E instituiu, a partir daquele dia, haveria sacrifício diário de porcos para Zeus. Obrigou os judeus a comerem a carne de porco que eles desprezavam. Também mandou construir templos e altares em todas as cidades e obrigar as pessoas a sacrificarem porcos todos os dias em honra ao seu Deus, Zeus. Proibiu a circuncisão. Não, ninguém tinha autorização de circuncidar mais os seus filhos. Você se imagina viver numa situação dessa, de perseguição dessa? Agora imagina a consciência de quem abriu as portas, de quem apoiou a chegada desse líder, de quem aceitou essa influência e agora vê seus parentes, seus vizinhos, seus amigos sofrendo, sendo perseguidos por conta desse déspota e da sua ira. Mais uma coisa que eu percebo nesse texto: o déspota tem um fetiche contra Deus e contra o povo de Deus. Não é à toa que aqui ele é esse personagem que representa anticristo e que aparece também no último livro da Bíblia. Desde o passado até o presente, há inúmeros exemplos de pessoas que se tornam tiranas e ao mesmo tempo se levantam contra igrejas, contra a fé no Deus vivo. Vocês ouviram falar de Daniel Ortega? Daniel Ortega? Vocês estão assistindo jornal, né, gente? Ainda pesquisar na internet. Daniel Ortega está vivo, eu estou falando de agora tempos nossos. Daniel Ortega é o atual presidente da Nicarágua. Nicarágua, para vocês situarem, é um país da América Central. Ok? Beleza? Então, são nossos parceiros. América Latina. Tem um sangue nosso aí. São parentes aí. Estão próximos da gente. Lá na Nicarágua, havia uma ditadura há um tempo atrás. E esse Daniel Ortega ajudou a tirar a dinastia que estava no poder. E estabeleceu um governo de rebelião, de revolução. Né? Ele governou por uma década, foi destituído, perdeu as eleições, e aí depois ele conseguiu ser eleito de novo. E desde que ele foi eleito, ele não para de ser eleito. Ele continua sendo eleito. E ele já está no 5º ou 6º mandato. E continua sendo eleito. A última eleição ele conseguiu mais de 74% dos votos dos cidadãos nicaragüenses. Olha só, ele deve ser muito bom, né, gente? Daniel Ortega mandou prender todos os opositores. Fechou 7 rádios católicas. E nesse instante tem alguns padres católicos impedidos de sair da sua arquidiocese, sendo guardados por policiais. Muitos líderes da Igreja Católica foram exilados. Para assustar vocês mais ainda, ele exilou a própria afilhada. Ele é casado com uma mulher chamada Rosário, e ela veio com uma filha do primeiro casamento. Diz ela, em um depoimento, que sofreu abuso do pai. O pai deu um jeito de fazer aquela denúncia, como é que fala? Chegar no fim? Caducar, sei lá. Passou o tempo, prescreveu, obrigado Rodrigo, prescreveu. Então não havia mais tempo para fazer denúncia, não havia mais como incriminá-lo. E ela foi exilada na Costa Rica. E a mãe dela ficou do lado do Daniel Ortega. Esse é um líder na Nicarágua, perseguindo cristãos, hoje. Está acontecendo hoje. Orem pelos cristãos nicaragüenses.
Porque as coisas não mudam, elas continuam da mesma forma. Polarização, déspota. Bom, olhando aqui para essa profecia desse anjo a respeito do que ainda iria acontecer, no nosso caso já aconteceu, mas eu quero destacar o final. O anjo destaca o comportamento esperado de quem deve assumir a postura certa. Vamos ler o finalzinho. Aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e existirão. Então, o que alguém que tem Deus tem que fazer? Em tempos de polarização, tem que ser e fazer o quê? Ter que ser forte e resistir. Eu estava conversando com o Rodrigo por telefone, pensando no que está acontecendo no nosso país, no que pode acontecer nos próximos anos. E eu falei, cara, eu me sinto tão fraco. Eu devia estar fazendo exercício, eu devia estar mais esperto, eu devia ter algumas técnicas de sobrevivência. Eu ainda não conseguia ter minha arma, porque dependendo do que as coisas forem, é melhor eu me precaver, porque o negócio está ficando feio, o negócio está estranho, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estava pensando, eu acho que eu sou muito fraco, eu preciso ser forte, porque talvez seja necessário eu proteger a minha esposa e os meus filhos, sei lá. Há um tempo atrás aí, fizeram uma greve de caminhoneiro, já tinha gente aqui na rua de Campinas atacando todos os carros que estavam na rua, roubando. Não precisa muito para isso aqui virar uma bagunça não, vocês concordam? Certo, pessoal? Estou assustando vocês não, né? Mas aconteceu em Jerusalém de uma hora para outra lá, o cara entrou, pronto, bagunçou. Então eu falei, eu preciso ser forte, eu sou fraco. Primeiro que eu não tenho o tamanho do Rodrigão, vou meter medo em quem, né? Se a minha esposa vier me ajudar, aí aqui... Rapaz... E eu comecei a falar com ele, eu me sinto fraco, eu não sei, eu não me sinto preparado para esses negócios, não. Tem que ser forte, tem que resistir. Por aí, conformado. Como é que defende Samuel, Levi, Clara? E quando a gente lê forte e resistir, talvez você esteja pensando nisso, né? Eu preciso ir para a batalha. Mas antes da batalha, antes da gente saber qual é a postura do cristão, olha que ele destaca: aqueles que conhecem seu Deus. O segredo para ser forte e resistente em tempos de polarização, de perseguição, tempos em que a nossa fé não é aceita, não é tolerada, é conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, você sabe que esse Deus deu a vitória para Jonatas e seu escudeiro contra todo o exército dos filisteus. Esse Deus deu a vitória para os israelitas que antes eram escravos, não eram guerreiros, mas expulsaram cidades com grandes guerreiros, inclusive gigantes, expulsaram e tomaram posse da sua terra. Esse Deus é um Deus fiel que ajudou um pastorzinho de ovelhas a vencer um gigante guerreiro experiente com apenas uma pedrada. Esse Deus que é fiel e livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo. Quem conhece a Deus consegue permanecer firme porque sabe que Deus está acima das circunstâncias. Que nenhum dia da nossa vida vai ser diminuído antes de chegar ao fim. Ele é por nós e nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. Nós lembramos da história de José no Egito, nós lembramos da história de Daniel, que viveu a vida inteira nesse ambiente hostil, mas permaneceu fiel e Deus o protegeu e guardou. Quem conhece a Deus não vai ficar desesperado e vai ter forças físicas e espirituais para resistir, forças psicológicas para encarar dias difíceis que de tempos em tempos acabam acontecendo. Se a gente continuar, versículo 33, líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda, e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Olha, perigo de traição. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição, e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. Uma outra coisa que o déspota costuma fazer é criminalizar para poder perseguir violentamente os seus adversários. A maior parte dos judeus obedeceu ou voluntariamente ou por medo. Já aqueles que resolveram ser fiéis à aliança foram torturados, crucificados.
Conta-se que alguns se revoltaram e fugiram para as montanhas, para as cavernas. Os soldados foram até lá no dia de sábado, porque sabia que no dia de sábado talvez eles não lutassem. E eles não lutaram, morreram todos, sem levantar a espada. Deixa eu assustar vocês mais um pouquinho, coisa acontecida nessa época. Dizem os historiadores que aqueles que eram pegos, servindo ainda ao Deus vivo e seguindo a lei mosaica, eram crucificados enquanto eles estavam lá agonizando. Suas mulheres e filhos eram estrangulados na frente deles. Ele mandou queimar todas as cópias da lei que fossem encontradas, na intenção de acabar com aquela fé, com aquele conhecimento. Há cálculos que chegam a 40 mil mortos, entre homens, mulheres, velhos, jovens e crianças. Antíoco IV Epifânio, profetizado cerca de 300 anos antes. Mas nós olhamos para trás e percebemos que aconteceu exatamente como o anjo disse que iria acontecer. Capturados, saqueados, mortos pela espada, pelo fogo. Há uma história de que 2 mães circuncidaram os seus filhos secretamente, mas foi descoberto. E ao ser descoberto, as 2 mães foram lançadas do muro da cidade, junto com os bebês. Assustei vocês de novo? Chocante, né, Marilene? Triste, quem é pai, quem é mãe, hoje é dia dos pais, a gente não quer ouvir essas coisas. Mas e se eu te disser que há perseguição assim na China, há perseguição assim no mundo árabe, e como eu disse, há perseguição aqui na América Latina, na Nicarágua. Bastou um cara entrar no poder e colocar o seu ódio e ira contra os católicos para ele perseguir os católicos, e isso está acontecendo. Tem mais, quase 200 pessoas na cadeia porque ele quis colocar na cadeia. Porque ele falou, vocês estão desobedecendo o meu decreto, vocês estão desobedecendo as minhas leis, e colocou na cadeia, estão na cadeia nesse instante. Outros estão no exílio nesse instante, fora do seu país, porque um déspota chegou ao poder. A profecia do anjo também destaca um outro comportamento aqui. Fala que esses líderes sábios, esses fiéis a Deus, iriam instruir a muitos. Isso nos ensina a respeito de um comportamento que nós devemos ter nesses tempos difíceis. Quem conhece o Deus da verdade não pode se calar, não deve sentir vergonha, pelo contrário, tem que ter coragem e instruir os outros. Falar a verdade. Porque a verdade é que destaca a mentira, a luz é que expulsa as trevas, ainda que haja perigo, a verdade deve ser falada, a sabedoria deve ser difundida, ideias erradas devem ser desmascaradas. Nós devemos instruir, como esses mestres instruíram, ainda que possamos sofrer por conta disso. Por exemplo, a ciência pode querer provar para mim que o homossexualismo é algo normal, mas a Bíblia diz para nós que é um pecado. Ponto. E nós vamos ter que ter coragem de falar isso. Ah, mas isso é preconceito? Não. Nós queremos que todos os pecadores, como eu sou pecador, cheguem ao arrependimento, creiam em Jesus e sejam salvos. Mas não há salvação sem arrependimento. O mesmo jeito que o homossexual tem que se arrepender dos seus pecados, o heterossexual também tem que arrepender dos seus pecados, o ladrão tem que arrepender dos seus pecados, o fofoqueiro tem que arrepender dos seus pecados. É a mesma mensagem para todo mundo. Pecado, Deus não tolera. E todos nós somos pecadores, graças a Deus por Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, de maneira que quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Essa é a nossa mensagem. Mas não é a mensagem que eles vão querer ouvir daqui a pouco, porque é uma mensagem que diz para eles que o que eles estão fazendo, pregando e querendo ensinar para as crianças é errado. Eles não querem ouvir que é errado, eles querem ouvir que é certo. Então, é uma situação complicada, e eu espero que vocês tenham coragem de instruir, de falar, de difundir a verdade. Uma outra coisa que eu destaco é a importância de vigiar sempre e agir com fé e astúcia. Jesus disse que os filhos das trevas, muitas vezes, são mais astutos do que os filhos da luz. E ele fala, vocês têm que ser simples como as pombas, mas astutos como as
serpentes. Não é porque a gente tem que instruir que também a gente vai se colocar em perigo à toa. Tem que usar de sabedoria. Paulo foi perseguido pelos judeus, foi perseguido pelos romanos também, e ele usou a lei para se proteger. Ele usou os meios que ele tinha com astúcia e inteligência para se resguardar. Quando estavam planejando um atentado contra ele no caminho para Jerusalém, ele apelou para César. Eu sou cidadão romano, quero ser julgado por César, porque vocês não estão querendo me ouvir. O cara falou, bom, se apelou a César irá. E assim ele foi poupado da morte para cumprir a profecia de que ele iria pregar em Roma. E ele foi preso, mas foi. Astúcia, inteligência, capacidade de argumentar, mas também sem se expor desnecessariamente, sem cair nas armadilhas do inimigo. Há muitos cristãos hoje em dia que estão falando sempre em caps lock, caixa alta, sempre brigando demais. Falta, né, um pouco de sensibilidade, de graça e de firmeza. Não pode ter só uma coisa, tem que ter as duas misturadas. Tem que falar a verdade e falar a verdade em amor. Agora, quando a gente olha para tempos como esse, a gente pensa, meu Deus, será que eu vou viver tempos assim? Será que os seus filhos vão viver nesses tempos? A gente tem aqui alguns que têm filhos na mesma idade que eu, né? E aí, o que espera eles? Quando eu comecei a pregar o livro de Daniel, uma pessoa me atalhou aqui no final do culto, falou, ai pastor, eu fico tanto preocupada. Meu netinho acabou de nascer. Esses tempos difíceis vindo, esses tempos apocalípticos vindo, o que será? Dá um frio na barriga, não dá? Quem consegue ser sincero comigo fala assim, nossa, dá um frio na barriga. Eu queria que o meu filho tivesse a vida que eu tive, cara. Sabe? Sair pra rua, brincar, subir em árvore, comer a fruta. Tranquilo. E cada vez parece que isso está se deteriorando. Aliás, eles já não brincam nas ruas mesmo, né? Só sai com a gente. Eu vi uma menininha saindo aqui. Se encontrei, eu estava voltando, eu vi ela passando sozinha. 12, 13 anos. E da igreja. Aí eu me lembrei de uma outra menina que em BH foi na padaria comprar pão para a família, domingo à tarde. Nunca mais voltou. É terrível. Será que nós estamos nesses tempos do fim? E a gente olha para isso sempre de uma maneira negativa. Mas há algo bom nisso. Olha o texto. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição e desse modo serão, vocês leiam, refinados, purificados e limpos. Infelizmente a igreja está um pouco mais vazia depois da pandemia. Mas também, será que não é uma maneira da gente perceber se nós não estamos sendo refinados, limpos, purificados? Será que já não é esse fogo, esse calor da provação para tirar de nós a impureza e trazer à tona uma fidelidade mais autêntica? Meus queridos, orem pelos irmãos da igreja. Vocês estão aqui comigo? Nós estamos convocando vocês, orem pelos irmãos da igreja, orem por si, orem pelos outros, para que no meio da prova nós sejamos aprovados, fortalecidos, restabelecidos, restaurados, que a fé que vai minguando seja acesa e se incendeie novamente. A gente fica aqui na frente pregando, mas às vezes dá assim uma agonia. O Leandro, no dia que ele veio dirigir a oração aqui, ele mostrou como é que ele estava querendo, né? Ele deu uns gritos aqui, vocês viram, não? Não sei não, parece que fez um estágio na igreja pentecostal na sábado e veio aqui no domingo. A Carol, eu não sei. Ele estava que estava. Mas nós que estamos na liderança, olhando para vocês, a gente fica aflito. Né? A gente canta algumas letras aqui, cristocêntricas, falando de Deus, falando que Ele vai restaurar e tudo. E eu não vejo lágrimas rolando nos nossos olhos. Eu não vejo emoção no nosso coração. Eu não vejo essas coisas e me preocupa. Me preocupa. Talvez a provação esteja fazendo mal e não bem. Então é hora de lamento, é hora de choro, é hora de falar, Deus, me ajuda a buscar mais, me dá mais do teu espírito, me dá mais fome, me dá mais sede. Eu quero ser como aqueles que são refinados, que são purificados, que são limpos. E no final da provação, está melhor do que antes. Amém, meus irmãos? Só o Leandro está falando amém aí. Então vem a perseguição. Vamos lá. O rei fará o que bem entender. Se
exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Mais uma dica: o déspota faz o que quer e não responde nem respeita a ninguém. Nada novo debaixo do sol. A pessoa faz, ninguém reclama, porque está acima. Eu coloquei aqui isso como uma arrogância suprema. Eu sou a lei, eu sou a razão, eu sou o iluminado, eu é que sei. Se você não concorda, ou você é um idiota, ou é um sabotador querendo atrapalhar o nosso plano infalível. Como eu disse, qualquer semelhança com outros discursos que você tem ouvido na TV não é mera coincidência. Se é que vocês me entendem. É o mesmo espírito arrogante do anticristo, que despreza Deus e se coloca no lugar. E aí a pergunta que vem é: por que pessoas assim chegam ao poder? Por que Deus permite pessoas como Antíoco Epifânio, como o Daniel Ortega, como Mao Tse Tung, como Hitler? Por quê? Por que essas coisas acontecem? Eu tenho duas respostas para você. Se está com lápis e caneta, anota, porque é importante essas duas respostas, ok? Não vou colocar ali, porque vocês estão ficando mal acostumados. Vamos lá. Primeira resposta. Sabe por que coisas assim acontecem? Primeiro, a responsabilidade daqueles que estão envolvidos, o povo. Ou os líderes também. Primeira culpa é deles. Sim, senhor, não vou tirar a responsabilidade das pessoas, não. Por exemplo, quando você quer, no meio de uma polarização, ficar no meio e achar que tudo vai ficar bom. Né? O cara entra no volante, vai para o muro e bate lá. Ah, mas eu achei que ele sabia o caminho. Pois é, morre junto. Se estrepa junto. Não é porque tempos como esse vão acontecer que nós devemos ser irresponsáveis. Ainda mais num período e num ambiente, numa sociedade que preza pela democracia. Nós temos sim algum poder através do voto que nós depositamos na urna ou digitamos na urna hoje em dia. Então, meu querido, por favor, nesse ano de eleição, não vá com as outras Marias. Seja responsável. Não venda o seu voto e avalie com responsabilidade as propostas, o caráter de todos os candidatos. Eu vou chamar a atenção sem dó agora. Alguns de vocês sabem que falta pouco mais de 50 dias ou 50 dias para a eleição. E ainda não pesquisaram nada. Não abaixaram os planos de governo, nem de um, nem de outro. Para no último dia ligar para alguém e falar: fulano, quem que você vai votar para deputado estadual? Quem que você vai votar para deputado federal? Me diz aí para mim. Aí sobe alguém lá que proíbe os cristãos de falar que homossexualidade é pecado, que proíbe os cristãos de adorar a Deus, que proíbe uma instituição como a nossa, confessional, de falar de Jesus para as crianças. Culpa de quem? De quem votou. De quem foi na ideia dos outros. De quem não foi responsável. Lembra que lá em Jerusalém, apesar de eles não terem voto, eles não precisavam se tornar partidários de Antíoco. Eles podiam continuar fiéis à lei. Mas eles não só se tornaram partidários, se beneficiaram disso e abriram as portas para Antíoco entrar. E matar todo mundo como ele fez. Essas coisas vão acontecer. Gente vai ser usada para que o mal aconteça. Por exemplo, Jesus tinha que ser traído, certo ou errado? Certo, estava profetizado que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Então tinha que acontecer? Tinha. Quem foi que fez? Judas. O que nós vamos fazer? Vamos louvar Judas? Parabéns, Judas cumpriu a palavra de Deus, hein? Ó, nota 10 para você. O que é que a gente faz com Judas?
A gente tem raiva do Judas. Judas andou com Jesus 3 anos. A última vez que lavaram o pé de Judas foi Jesus que lavou. O último pedaço de pão que ele comeu antes da morte de Jesus foi Jesus que deu. Ele estava comendo no prato com Jesus. É uma traição horrível. A Bíblia diz: o Filho do Homem vai como está profetizado que ele vai, mas maldito aquele que o traiu. Então, tempos difíceis virão, mas eu quero que vocês tenham a consciência tranquila de que vocês não contribuíram para ele chegar. Eu estou falando isso para vocês com muita humildade, porque eu me arrependo de votos que eu dei na minha vida. Ok? Viu, gente? Eu me arrependo de votos que eu dei na minha vida. Eu caí no engano, eu acreditei no mentiroso e votei. Então eu tenho culpa pelo que aconteceu. Eu tenho responsabilidade no que aconteceu. Por outro lado, é importante a gente notar: aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Há um propósito divino. Mesmo as coisas ruins e erradas que nós fazemos, de um jeito mágico que eu não sei explicar, Deus faz com que todas elas contribuam para o propósito que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Até a traição colaborou para que Jesus fosse glorificado e ressuscitasse dos mortos. Aí não me peça para explicar, porque aí é absurdo. Aí é coisa de louco mesmo. Vamos terminar. Ele não respeitará os deuses dos seus antepassados, nem os Deus preferido das mulheres, nem Deus algum, pois dirá que é maior que todos eles. Em lugar deles adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram, e lhes dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros. O déspota não respeita as tradições, não respeita os fundamentos da sociedade, tudo de bom que foi estabelecido, que nos trouxe à realidade presente. O déspota geralmente despreza e trabalha para substituir essas coisas por uma coisa nova que não foi testada ainda. Geralmente o déspota é um idealista, é um progressista, é alguém que sonha uma utopia, nunca realizada em lugar nenhum. Idealiza um futuro glorioso ao se livrar de todos os fundamentos que estabeleceram o presente que vivemos. Por exemplo, homem e mulher são a imposição da sociedade. Quem teve essa brilhante ideia? Dá um Oscar. A minha menina, desde antes de, entender qualquer coisa, já tem jeito de menina. Ela é menina porque é uma imposição da natureza. Deus fez ela menina. Essa outra ideia é absurda. Ela nunca funcionou em lugar nenhum. A pessoa pode dizer que é um copo. Eu sou um copo, a partir de hoje eu sou um copo. Eu olho para ela, eu vejo uma pessoa, desculpa. Dou com um copo na cabeça para ver se volta o juízo, mas não funciona assim. Mas estão querendo vender isso para a gente, cada vez mais, esse tipo de ideia. Esse déspota também chegou, é um futuro glorioso com base nas ideias dele, no Deus que ele estabeleceu, trouxe os Jogos Olímpicos, proibiu a circuncisão. Hoje, nos nossos dias, vem o aborto, nós precisamos de ter a liberação do aborto legal e público, de graça, com segurança, para nós termos uma sociedade mais justa. Como é que nós vamos ter uma sociedade mais justa, sem violência, matando? A outra ideia absurda: nós temos que acabar com a falta de inclusão, e para isso nós temos que melhorar os nossos pronomes. Então agora é todos, todas e todes. Você não muda uma linguagem tentando impor isso nos outros. Parece Antíoco Epifânes dizendo: não quero mais que vocês falem isso, não quero mais que vocês leiam aquilo, não quero mais que vocês pensem assim, isso é passado, isso é atrasado, isso não se encaixa mais. Eu vi um candidato dizendo: eu quero libertar o nosso país da ilusão do catolicismo moralista. E aí essa semana entrou com uma santa na igreja católica. Dá vontade de fazer desse jeito mesmo. Tomar banho. Seu louco.
Vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo na mesma época, nós estamos vivendo as mesmas coisas, a mesma imposição, alguém tentando inovar com algo que não funciona, não foi testado em lugar nenhum, é uma ideia que não nasceu no coração de Deus, não foi apoiada por nossos antepassados. Eu sou mais conservador. Eu olho para trás e eu quero aprender com os bons exemplos que a gente teve, com os bons estadistas, com os bons legisladores, com os bons líderes, com as boas escolas, com as boas práticas. Podemos inovar em muitas coisas, mas fundamento não se tira, fundamento se constrói em cima. Nós somos uma igreja cristã estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é a pedra angular, meus irmãos? Jesus. E a doutrina dos apóstolos foi construída em cima do ensinamento de Jesus. Vamos trocar o fundamento? Não, não vamos não. Porque essa pedra é pedra de salvação para quem crê nele e pedra de condenação para quem não crê. Então não tem como mudar as coisas, o fundamento fica lá. Podemos construir outro andar, podemos mudar um pouco aí, fazer um grafiato, mudar a cor, podemos colocar uma nova iluminação, mas o fundamento a gente não mexe. O fundamento permanece, porque Deus é Deus desde o começo da criação, desde antes da criação, e vai continuar sendo. Bom, vamos continuar, o último slide, sei que vocês já estão ficando cansados. Dizendo, contar com a ajuda desse Deus estrangeiro, atacará as fortalezas mais poderosas, honrará os que se sujeitarem a ele, os nomeará para cargos de autoridade, e dividirá a terra entre eles como? Mais um. O déspota vive para destruir seus inimigos e exaltar seus aliados. Qualquer semelhança com as coisas que a gente vê no nosso país não são mera coincidência. Favorecer os que são favoráveis e perseguir os que não são. Ele não segue a lei, ele usa a lei para perseguir quem é contra. Isso acaba virando um agente de corrupção. Ele está pagando as pessoas para apoiá-lo. Isso é corromper. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vocês lembram do que eu falei do aumento do salário do judiciário? Quanto que é que eles estão pedindo de aumento aí? Quem que votou o aumento deles? Eles mesmos. E quem que vai aprovar? Eles mesmos também. Mas tem algum órgão que julga o judiciário e que poderia dizer, tem? Qual é esse órgão? O Senado. Você vai votar para senador? Presta atenção. Olha só como é que funciona no nosso país. O Senado sabatina aquele candidato a cargo do Supremo Tribunal Federal. E pode dizer, não, você não é aprovado. Então ele aprova. Do mesmo jeito que ele também pode chamar um Supremo Ministro e dizer, cara, você está, vamos destituir você do cargo, vamos colocar outro que está ruim. Está ruim, você está errado. Só tem um problema. Acompanha comigo. Quando o senador é acusado de qualquer coisa, quem é que julga ele? O Supremo, porque ele tem foro privilegiado. Vocês estão entendendo o conflito de interesse? Então o Supremo julga o senador e o senador julga o Supremo. O que os dois fazem? Vamos aprovar um aumento para vocês, mas também vamos aumentar o nosso aqui. Beleza? Se subir qualquer coisa aí, vocês gaveta. Aprova. Problema nosso. É difícil, cara. Mas isso vai acontecer no tempo determinado para acontecer. Ok? Nós precisamos encarar tempos difíceis como esse. Na época de Epifânio, um sumo sacerdote se revoltou e falou, quem estiver comigo, vem aqui para essa linha, fica comigo, quem é pela aliança. E ficou do lado dele os 5 filhos dele, conhecido como Macabeus. Essa história não tem na Bíblia, mas se você procurar na internet, você vai encontrar o primeiro livro de Macabeus. Não é um livro da Bíblia, mas é um livro que tem informações do que aconteceu naquele período histórico. E em Macabeus, capítulo 2, versículo 29, Matatias já era um sacerdote velho, estava prestes a morrer. Então ele chamou os seus filhos e disse assim, abre os ouvidos. O que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera.
Versículo 50. Sede, pois, agora meus filhos, os defensores da lei, e dai a vossa vida pela aliança de nossos pais. Porventura não foi na prova que Abraão permaneceu fiel? Ananias, Azarias e Misael, nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram salvos das chamas por terem tido fé. Daniel, na sua retidão, foi salvo da boca dos leões. Recordai-vos assim de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Não temais as ameaças do pecador, pois sua glória acabará em lama e em vermes. Matatias morreu, seu filho assumiu o comando e lutou contra Epifânio. Venceu Epifânio, mas também morreu na luta, como o pai dele tinha falado para fazer. Mas ele chamou eles a terem fé e a permanecerem leais à aliança. Em tempos de polarização, saiba que tem dois espíritos atuando. Tem o espírito de Cristo e tem também o espírito do anticristo. Saiba identificar. Vocês estão comigo, pessoal? Em épocas de polarização, há o Espírito de Cristo atuando, nós devemos ouvi-lo. E perceber o que ele está fazendo até através de outras pessoas e outros movimentos. Mas também há o Espírito do anticristo, que traz divisão, que traz preconceito. Cuidado, que nega a fé. Em tempos de polarização, há a verdade e há o engano. E muitas vezes o engano parece mais bonito aos nossos olhos do que aquela verdade nua e crua. Outra coisa que você deve lembrar em tempos de polarização, que estão tentando mudar hoje em dia o nosso conceito, mas entenda, o homem, e quando eu falo o homem, ser humano, o homem, o ser humano é mau. Ele não é bom. Ele não se torna ruim por influência da sociedade. Ele já é ruim por natureza. Por conta disso, qualquer desenvolvimento social, qualquer progresso, qualquer melhoria num país, numa nação, só é possível através da graça e do propósito divino. Nós não temos como construir isso sozinhos. Vocês estão acompanhando? Qualquer pessoa que venda para você um projeto, nós vamos melhorar o país com as nossas ideias, se Deus quiser. A bênção divina para uma nação é uma promessa que vem como resultado da obediência e fidelidade coletiva. Não é um partido político, não é uma ideologia que vai fazer do nosso país um país melhor, mas é a obediência do seu povo. Eu costumo dizer que o que faz um país grande é ter pessoas grandes. Não aos olhos dos homens, mas de Deus. Grandes pessoas que obedecem, que honram a Deus na sua vida. Grandes mães, grandes pais, filhos. Pessoas que honram a Deus, que amam, que oram, que buscam sabedoria divina. É isso que faz um país grande, porque quando há temor do Senhor e obediência, quando há arrependimento e retorno para o caminho estreito, a bênção de Deus se segue. Isso aconteceu na história de Israel inúmeras vezes. Outra coisa, os grandes líderes podem ser favoráveis ou contra os propósitos divinos. Vamos lembrar, Nabucodonosor, ele era a favor ou contra o Deus vivo? Lembra lá? Quando ele fez a estátua, ele está obrigando todo mundo a adorar a estátua. Ele estava favorecendo o culto do Deus vivo ou atrapalhando? Atrapalhando. Sadraque, Mesaque e Abednego já ficaram numa situação complicada, porque quem não se curvasse iria ser lançado na fornalha de fogo. Então ele está atrapalhando. Mas depois que ele entrou, que os três foram jogados lá dentro e saíram sem cheiro de fumaça, o que ele fez? Ele fez um novo decreto que dali em diante era para todo mundo respeitar o Deus vivo, porque só Ele livra da fornalha. Então os líderes
tendo ou não tendo o temor de Deus, eles às vezes são favoráveis aos propósitos divinos e ajudam. Dario nunca foi um rei convertido, Ciro nunca se converteu, mas foi Ciro que deu autorização para os judeus voltarem para Jerusalém, construir o templo e cumprir a profecia. Por que ele teve essa ideia? Quem colocou essa ideia no coração dele? Me digam. Foi Deus. Então, os líderes podem ser favoráveis ou contra os propósitos divinos, então nós precisamos ouvir o seu discurso, as suas ideias. Teve um cara dizendo que quando vai assumir a cadeira presidencial, vai colocar os pastores no lugar. Meu querido, quem me colocou no lugar foi Deus. Se quiser me tirar, ele tira. Agora, se algum presidente quiser me proibir de pregar o evangelho, sinto muito. Nesse dia eu desobedeço a lei. Olha as ideias. Outra coisa importante. Alguns líderes fingem temor a Deus para obstruir os planos de Deus. Vocês estão comigo, gente? Pessoal, acorda aí. Essa é a época que todo candidato é crente, é macumbeiro, é espírita, é católico. Eles estão em tudo quanto é lugar, eles aceitam tudo, é amigo de todo mundo. Não, nunca falei contra a religião. Aí você vai para o YouTube, hoje em dia a memória da internet é fenomenal, está lá o discurso contra os fundamentos, contra a moral cristã. Então toma cuidado, porque o povo finge. Apareceram 3 reis magos em Jerusalém, foram até o palácio do rei, o rei era Herodes, no seu trono recebeu os caras, pois não, o que vocês querem? Nós viemos do Oriente, seguindo a estrela do Messias, o próximo rei de vocês. Aonde que ele está? O que o cara falou? Eu não estou sabendo. Chamou os estudiosos, chamou o povo que entendia das profecias do Antigo Testamento e tentou ajudar os 3, dizendo, olha, há uma profecia de que esse Messias iria nascer na cidade de Belém. Vai lá, vê se vocês acham, vocês dão os presentes para ele, mas depois vocês me avisam, porque eu também quero adorá-lo. Qual que era a intenção dele? Matar Jesus Cristo ainda infante. Fingindo que esperava o Messias, fingindo que queria o Messias, mas o que ele queria mesmo era acabar com o Messias. Nada novo debaixo do sol. Isso aí, gente, está mais manjado, mas tem gente que cai ainda. Tem gente que cai. Cuidado, porque se tempos difíceis vierem, eu não quero que você tenha responsabilidade neles. É preciso desconfiar mais das intenções e dos propósitos humanos. Por isso, não idolatre pessoas. Não idolatre pessoas, não idolatre personalidades. Desconfie. Enquanto você desconfie, por favor, confie mais nas promessas, nas profecias de Deus e nas revelações de Deus. E agora eu vou terminar de verdade. Ser fiel até o fim. É isso que nós devemos ser. A palavra nos desafia a não importando a circunstância, polarizado, despolarizado, sendo autorizado ou não sendo autorizado, amados ou perseguidos, com dinheiro ou sendo roubados dos nossos bens materiais. Nós devemos ser fiéis até a morte. Ser fiel a quem? Ser fiel não é a uma ideologia, não é um candidato, não é um partido. Nós que somos cristãos, podemos embarcar nesses projetos, apoiar esses projetos, assim como Daniel fez. Nos é aberta essa possibilidade. Mas mesmo que nós tenhamos essa oportunidade de dar o nosso voto, de apoiar um projeto, nós temos que lembrar que a nossa fidelidade última é àquele que morreu e ressuscitou e se tornou Senhor sobre todos. Porque no dia que nós percebemos que com os nossos atos nós estamos negando Jesus, entristecendo Jesus, a gente sabe que naquele instante a gente tem que parar e voltar para o Senhor e ser fiel ao Senhor. Quando o caminho se bifurcar na nossa direção e a gente tiver que fazer vista grossa para um pecado, nós vamos tomar a postura correta. Não, eu sou fiel ao Senhor Jesus Cristo. Lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Eu não vou apoiar nada que lhe seja contrário.
E não vou votar em alguém que trabalha contra o projeto do Senhor Jesus Cristo. Alguém que tem outro projeto. Perigos difíceis nós vamos vivendo. Mas Deus nos dá força como deu para aquelas pessoas. Presta atenção. Epifânio não destruiu os judeus. Vocês estão comigo, gente? Ele tentou destruir por dentro e por fora. Ele não conseguiu. Amã se levantou para decretar a morte de todos os judeus na época de Esther. Conseguiu? Não conseguiu. Deus levantou Esther para proteger o seu povo. Hitler se levantou para dizimar os judeus. Conseguiu? Não conseguiu. Na época que a igreja cristã começou a crescer, subiu um louco ao comando do Império Romano, Nero. Cansado dos problemas da cidade, meteu fogo na cidade. E quando começaram a descobrir que ele era o responsável, ele colocou a culpa nos cristãos. E começou uma perseguição enorme contra os cristãos em todo o Império Romano. Os cristãos eram usados como tochas para iluminar a praça e as ruas públicas. Mas ele não destruiu a igreja. Porque Deus é fiel e honra aqueles que são fiéis a Ele. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós vivemos uma época de polarização, aonde tentam infectar o nosso coração, dizendo que se você é a favor desse, você não é cristão, se você é a favor daquele, você não é cristão. E há toda uma confusão atuando em nós. Nós queremos, ó Deus, lembrar que a nossa fidelidade é ao Senhor. Que nós devemos passar por esses momentos que estão previstos, mas a única coisa que nós devemos guardar no coração é o nosso temor e respeito pelo Senhor. É o nosso desejo de ser leal, desejo de sermos leais ao Senhor, honrarmos o Senhor com nossa conduta, com a nossa coragem, com a nossa fé, com o nosso voto, com o nosso comportamento, sempre pregando a mensagem verdadeira que salvação só há em Cristo Jesus, que Ele é a solução e o remédio para a humanidade. Eu peço a Deus que o Senhor venha nos livrar do engano, que o Senhor venha nos livrar da culpa, venha nos livrar das armadilhas que são colocadas por nós através de muitos canais. Nos dá uma visão clara para perceber, ó Deus, o que fazer e a coragem para fazer também, no nome de Jesus. Amém?